Neste vídeo eu vou explicar o funcionamento do módulo de agendamentos. Tá? Esse módulo é um módulo desenvolvido que permite o usuário fazer o agendamento de um atendimento pela internet, preenchendo alguns campos de um formulário. Tá? Ao preencher os campos e enviar o formulário, um e-mail é enviado para o cartório, tá? Para o setor que o usuário definiu aqui no agendamento, com a cópia das informações. Tá? O módulo de agendamentos ele é configurado dentro da tabela MySQL. Ele utiliza as tabelas cartório agendamento config, cartório setores agendamento, cartório agendamentos, que é onde vão ficar gravados os agendamentos realizados, né? E a tabela cartório feriados. Tá? Então, antes de eu demonstrar aqui o funcionamento do formulário pela a parte preenchendo aqui, fazendo um agendamento, eu vou explicar as configurações do módulo. Tá? Então, para eu ter acesso à configuração do módulo, eu vou fazer o login de usuário no site, com o meu usuário e senha. Vou acessar aqui o menu de administração. Vou fazer o login no painel de administração. E eu vou então selecionar aqui dentro da tabelas MySQL do site, eu vou selecionar então a tabela. Vamos começar pela tabela de configuração, tá? Que seria agendamentos config. Nessa tabela aqui, agendamentos config, eu vou fazer as configurações do módulo, tá? Por exemplo, eu vou permitir que a parte, ao fazer o agendamento, envie um anexo, 0 não, 1 sim, vou permitir. Vou configurar os minutos, tá? Que seria referente aqui ao campo hora e minuto, tá? Aqui eu vou fazer a configuração do horário, então aqui na tabela agendamento config, tá? Os minutos eu posso definir de 15 em 15 minutos, tá? Os horários de agendamento, tá? Então aqui eu defini 0, né, que seria a hora cheia, 15, 30, 45. Então, a cada 15 minutos é possível fazer um agendamento. Se eu quisesse que somente a cada 30 minutos pudesse ser agendado um atendimento, então eu deixaria 00 e 30 minutos. Então, só seria possível fazer o agendamento na hora cheia ou na hora e 30, quer dizer, de 30 em 30 minutos. E aqui no campo hora, eu vou definir as horas. Então, eu posso fazer o agendamento às 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui, nesse caso que a gente configurou, tá? Posso, por exemplo, bloquear aqui, colocar aqui, tirar o meio-dia, por exemplo. Então, o meu primeiro agendamento vai ser às 9. Aí eu vou conseguir fazer um agendamento para as 11h30 e depois para 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30, 15 horas e o último às 15h30. Aqui, dias da semana é onde eu vou configurar os dias que o cartório vai atender, vai fazer o agendamento, tá? Que aqui a data aqui no calendário, então, que a parte vai selecionar, tá? As datas disponíveis, elas vão ficar aqui em destaque no calendário, tá? Então, por exemplo, se a gente definir que os atendimentos serão feitos de segunda, quarta, sextas e sábados, tá? Eu vou clicar aqui em executar para salvar. Eu vou atualizar aqui o formulário.
Então, se eu clicar aqui nas datas, ó, só vão ficar disponíveis as datas que forem as segundas, as quartas, as sextas e aos sábados, tá? E é nessa tabela também de agendamento config, onde eu vou configurar a mensagem, o texto final de validação, de finalização do preenchimento do formulário. A hora que a parte terminou de preencher o formulário, que ela clicou no botão enviar, que os dados foram enviados para o cartório, vai ter uma mensagem de finalização para a parte, para informar que o agendamento dela foi, né, realizado com sucesso. Aqui eu configuro o texto que eu quero exibir, então, para a parte no final do formulário. Voltando lá à questão do campo data, como eu havia dito anteriormente, a gente utiliza também para as configurações do módulo a tabela cartório feriados. Essa tabela cartório feriados a gente vai utilizar também junto para compor o campo data, tá? Por quê? Eu defini aqui que eu vou fazer o atendimento de segunda, quarta, sextas e sábados. Só que eu também tenho que levar em consideração os feriados, tá? Os feriados, eu vou cadastrar os feriados na tabela chamada cartório feriados. Então, eu vou selecionar aqui a tabela cartório feriados. E aqui, então, eu vou cadastrar todos os feriados que vão compor aqui o calendário anual, tá? Então, aqui eu já tenho alguns calendários, alguns feriados pré-definidos para o calendário, tá? Para eu cadastrar um feriado novo, eu vou clicar aqui em inserir registro, vou colocar aqui a descrição. Vou colocar o dia, tá? Que vai ser feriado. Então, por exemplo, vamos colocar que dia 26 de outubro é feriado. Vou marcar aqui 26, mês, outubro. E aqui o tipo de feriado, se ele é nacional, estadual ou municipal. Nacional é equivalente a 1, estadual equivalente ao número 2 e municipal equivalente ao número 3. Vou clicar aqui em inserir registro, ó, ele foi cadastrado aqui com ID 15. Vou atualizar aqui o meu formulário aqui de agendamento, o módulo de agendamento, e vou clicar aqui para selecionar uma data. Então, como eu defini lá na tabela de cartório feriados que o dia 26 de outubro é um feriado municipal, embora ele seja numa quarta-feira, que é um dia que a gente pré-definiu para atendimentos, né? Ele vai ficar indisponível aqui, por se tratar de um feriado, tá? E além, para a gente finalizar a configuração aqui dos agendamentos, a gente tem que configurar também, criar os setores, tá? Para eu criar os setores, eu vou selecionar lá dentro da tabela MySQL, a tabela cartório, setores, agendamento. Então, aqui dentro da tabela setores, agendamento, é onde eu vou cadastrar aqui os setores que ficarão disponíveis para agendamento. Aqui eu tenho os setores já disponíveis, eu posso editar as informações, né? E eu posso inserir novos setores. Para eu inserir novos setores, eu vou clicar aqui em inserir registro. Eu vou clicar, então, aqui, por exemplo, abertura de firmas. E eu posso definir até 3 e-mails que vão receber a cópia dos agendamentos realizados para o setor, tá? Aqui eu vou colocar só um, mas eu posso definir até 3 e-mails. Eu vou clicar em inserir registro, tá? Aqui então o setor é abertura de firmas.
vou atualizar. Então, eu tenho aqui o setor abertura de firmas. Então, todos os agendamentos que forem feitos aqui para o setor a abertura de firmas vão ser direcionados para o e-mail teste@webcartórios, o e-mail que eu configurei para ele, tá? Então, aqui a gente fez a configuração do módulo de agendamento. Agora, a gente vai fazer a simulação de um agendamento de um horário. Então, eu vou preencher aqui, eu tenho alguns campos que são obrigatórios, tá? Como nome, e-mail, telefone, setor, data, horário e o código de segurança são campos obrigatórios, tá? Se eu não preencher algum desses campos, eu vou ser informada através de uma mensagem de atenção, tá? Então, eu vou preencher aqui as informações. O campo e-mail, por exemplo, ele tem uma validação. Se eu colocar um e-mail inválido, eu não vou conseguir prosseguir, tá? Então, eu tenho que cadastrar aqui um e-mail válido, até porque é uma forma do cartório entrar em contato comigo para o agendamento, né? O campo cidade e o campo estado não são campos obrigatórios, tá? Eu posso preencher ou não, fica a critério da parte. O campo telefone também é um campo obrigatório, tá? Eu tenho que fazer o preenchimento dessa informação, senão eu não consigo prosseguir. O campo anexo não é um campo obrigatório, tá? Eu posso enviar um anexo para o cartório no momento que eu estou preenchendo o formulário para o agendamento ou não, tá? O campo setor, eu tenho obrigatoriamente que preencher, escolher um setor, né, para qual eu quero agendar um horário de atendimento. E os campos data e horário também eu sou obrigada a definir, tá? O campo, por exemplo, data, eu não vou conseguir, é claro, agendar o horário, datas anteriores à data atual, tá? Então, por exemplo, nós estamos no dia 21 de outubro, eu vou tentar fazer um agendamento para o dia 21 de outubro, eu vou escolher aqui o horário, o último horário, às 15 horas, por exemplo, e 30 minutos, tá? Aí o site vai me retornar a informação para eu escolher, informar uma data e uma hora maior do que a data de agora, né? Do que a informação, do que o horário de agora. Por quê? Porque eu só posso fazer agendamentos futuros, né? Aqui eu tô no dia 21/10, a data atual, horário às 15h30, tá? Não é um horário futuro. Na realidade, agora são 5 horas da tarde. Então, eu não conseguiria fazer um agendamento, tá? Só posso fazer agendamento para datas ou horários futuros. Então, vamos escolher aqui uma outra data, né? Porque eu só posso, no caso aqui, agendar até as 13h30. Vamos escolher a data do dia 24. Às 14h30. O campo mensagem, ele também não é obrigatório o preenchimento. E o código de segurança, que se eu não preencher, também eu não vou conseguir enviar aqui a minha solicitação de agendamento. Depois que eu preenchi todas as informações, eu vou clicar aqui em enviar agendamento. Tá? Vai ser exibido para mim em tela a mensagem de finalização que eu configurei lá na tabela agendamentos config, né, do texto final, e a opção de fazer um novo agendamento. Tá? A partir do momento que eu fiz o agendamento pelo site, o cartório recebeu um e-mail com as informações do meu contato. Então, eu tenho aqui, ó, o e-mail, né? Eu escolhi o setor abertura de firmas, eu tinha definido o e-mail teste@webcartórios.com.br para receber os agendamentos desse setor. Então, eu acabei de receber aqui o e-mail com o assunto agendamento enviado pelo site, o setor do agendamento, até porque eu posso ter um e-mail, o mesmo e-mail para mais setores. Aqui o nome do usuário, o e-mail, né, todas as informações que eu preenchi no formulário, o telefone, a mensagem que eu enviei.
a data e o horário agendado, tá? Aí o cartório entra em contato ou por e-mail ou por telefone para poder confirmar as informações, tá? Como é a especificação lá na mensagem de final.